sou ABC Santista para mais um vídeo para você. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e vamos estar falando de Santos Futebol Clube. Seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Meu nome é Rui, torço para o Santos há mais de 50 anos e quase um ano e 8, 9 meses estamos fazendo esse canal para levar você um bate-papo de torcedor para torcedor. Não sou jornalista e compartilho um pouco da experiência como torcedor. Quero aprender com vocês também, outros torcedores, falar da história do Santos, falar de jogos inesquecíveis, falar de bastidores dia a dia, homenagem a ídolos, tanto os que estão conosco, os que já não estão conosco. Esse tem sido a nossa caminhada. Estamos com o hiato aí, né, que eu estou fazendo poucos vídeos somente do Santos por conta da Copa do Mundo. Então convido você que está gostando da Copa do Mundo também, veja na nossa playlist ABC Santista TV na Copa, eu estou fazendo vídeo todos os dias. Porém, como eu falei no último vídeo que eu fiz sobre o Santos, à medida que notícias vão acontecendo, informações vão chegando, nós vamos estar compartilhando com vocês, tá? E esse é o vídeo que eu quero estar comentando sobre a entrevista que o presidente Andrés Rueda deu na data de ontem para Vanderlei Correia, grande Vanderlei Correia, um dos jornalistas mais competentes que eu conheço, que cobre e tem um canal fantástico. Se vocês não conhecem, busque o canal do Vanderlei Correia, que fala do Santos. Eu achei uma entrevista muito produtiva, ele trouxe muitas informações importantes, até para deixar a torcida um pouco mais informada. O estilo de gestão do Rueda não é ficar divulgando para todo mundo o que está acontecendo. Ele é muito centrado em falar, não, só vamos divulgar o que tiver assinado, só vamos estar compartilhando o que tiver garantido. Senão, cria-se uma expectativa e depois se frustra. Mas tem um outro lado. Pelo fato dele não falar isso, além dele não querer criar expectativa, ele cria outra coisa na torcida santista. Angústia, preocupação. Por quê? Tem sido anos difíceis para nós torcedores. Mas vocês podem discordar de muitos pontos no Andrés Rueda. Sobre competência em gestão da bola, sobre como estariam fazendo se fosse fazer diferente algumas coisas. Mas você não consegue questionar o quê? A transparência e a idoneidade dele. Ele sempre, nas suas respostas, ele passa de uma maneira muito transparente o que ele pensa, o que ele tem feito, quais são os desafios que enfrentou, desde que ele iniciou, e o que acontece? Nós, como torcedores, me incluo nisso, nós queremos ver o time ganhando título, nós queremos ver o time disputando, ninguém quer ficar pensando que se pagou conta, se pagou boleto, etc. Só que ele foi muito claro como gestor, e eu respeito muito isso. O Santos estava falido, com execução de transfer ban, com pontos a perder por ordem da FIFA e assim por diante. Então ele teve que pegar como se fosse um touro à unha e fazer as coisas acontecerem. Hoje o Santos não tem mais dívida? Não. Mas as dívidas do Santos estão administráveis. Algumas foram cessadas, outras diminuíram no seu volume, mas continuam com acordos de parcelamento. Mas o que é importante, e ele não mentiu sobre isso na sua campanha, era o Santos sobreviver aos 2 primeiros anos. E para nós tem sido difícil, até porque foram campeonatos que o Santos ficou brigando para não cair. Mas eu anotei aqui, eu fiz aqui alguns pontos que eu achei interessante na entrevista dele. Eu vou estar falando de alguns tópicos, tá? E para a gente estar depois, eu quero ouvir o comentário de vocês. Já aproveita que você está começando aqui a ver esse vídeo, já senta o dedo no like, dá uma força aqui para o nosso canal, porque nós estamos na correria aqui para chegar a 2.000 inscritos. Aliás, antes até de eu falar desses tópicos, quero convidar você, torcedor, para na nossa página no Instagram, ABC Santista TV, e deixe seu comentário sobre esse banner que você está vendo, e você vai concorrer, quando chegarmos a 2.000 inscritos, a essa linda camisa Retrô 1984. Deixa um comentário, se não souber o que comentar, escreve, eu quero essa camisa Retrô 1984, e você já vai estar concorrendo, indicando outros torcedores, e você sendo sorteado, além da camisa, tem um brinde extra. Legal? Top? Então tá bom. Mas vamos lá. Vamos estar falando aqui dos tópicos. O tópico que eu mais gosto de falar, até porque hoje é um dia importante para o Santos, né? Hoje será a apresentação da W Torre e da diretoria
para os demais membros do Conselho Deliberativo de como está o projeto. O Vanderlei fez uma pergunta muito interessante. O senhor acredita na aprovação? Eu falei, não, já está aprovado. O que está sendo apresentado, que foi aprovado na reunião anterior com o modelo anterior. Então já havia uma aprovação. O que vai acontecer agora é apresentar as mudanças que vão acontecer, mas o ponto principal será uma arena para 30 mil torcedores. Não vale a pena todo o esforço, empenho e até o compromisso de anos num projeto em que o Santos vai ter uma arena menor que 30 mil. 30 mil é um número muito interessante para uma arena moderna. Outro ponto interessante que ele colocou: durante esse tempo que a W Torre foi na gestão, o Santos não gastará um centavo na manutenção da arena. Vamos pensar aqui um pouquinho como torcedor. Quanto custa você manter um estádio na sua manutenção, cuidados, etc. Desde gramado, iluminação, pintura, estrutura de cabeamento, hidráulica, elétrica, internet, tudo. Toda essa parte durante esse período, se vai ser 25 ou 30 anos, eu não tenho o número correto ainda, será de responsabilidade da W Torre antes de deixar o estádio na mão do Santos. Então, vamos pensar hoje, quanto que o Santos gasta de manutenção com a Vila do jeito que está? Mês a mês. Todo mês, tudo. Ok? Tem esse ponto. Então, além do investimento da W Torre para levantar, ela vai ter um investimento de fazer a manutenção do estádio durante esse período. Se você for parar e analisar e pôr na ponta do lápis, é muito interessante. Então, a Assembleia, sendo aprovada, vai para a Assembleia dos Sócios. No jornal Tribuna, falou que a Assembleia seria até o dia 17 de dezembro. Mas o Rueda deixou escapar que a Assembleia dos Sócios deve, de fato, acontecer em janeiro. Sendo dessa forma, aprovada em janeiro pelos sócios, já em 2023 deve começar as obras. Mas qual a parte que a W Torre está fazendo agora? A de captação do capital externo. Isso é responsabilidade dela no acordo. Entendeu? Então, o Santos vai dar o pontapé inicial quando o quê? Não só já tiver com os recursos capitalizados, também como seguro de execução de obras. Muito importante isso. Para que o Santos não corra o risco de começar uma obra, aí acontecer algum problema e a obra é embargada, abandonada, não é levada adiante. Isso é um ponto fundamental. Ou seja, começou a obra, ela não vai parar. Ela vai cumprir o cronograma inicial dela até o final. Isso também nos traz para nós, torcedores, e até para o próprio Santos, enquanto instituição, muito mais segurança, tá? Voltando a falar de estádios, então, qual vai ser a programação do Santos para 2023? O acordo com a Portuguesa de Desportos de São Paulo, e chama esse acordo de Vila Canindé. O Santos vai passar um pouco só de recursos e os demais recursos para a reforma do Canindé serão administrados pela Portuguesa e pela Federação Paulista de Futebol, com o Santos tendo o compromisso de fazer pelo menos um jogo por mês no Canindé. Eu acho que vai ser mais, tá? O Santos também terá a Arena Barueri para estar trabalhando, intercalando por N situações. Mas a capacidade, segundo o presidente Andrés Rueda, já acertado com a Portuguesa e com a Federação Paulista, será para 22 mil lugares. Então, as reformas que já estão começando essa semana, segundo ele, no Canindé, é para a parte de gramado, vestiários, iluminação, estrutura de cabines de rádio, né? E uma parte da arquibancada que necessita de uma obra que eles achavam que ficou um valor menor, mas ficou um valor muito maior, mas ao qual a Federação Paulista vai estar direcionando recursos de uma forma que a Portuguesa, através de arrecadação, e não só dela, mas também dos Jogos do Santos, vai poder estar recuperando esse investimento. O Santos não será responsável pela reforma do Canindé. Outro ponto que eu achei muito interessante, isso daí. Então, é um acordo que interessa a todos. Então, o Santos deve começar com Canindé e Barueri como suas casas
para 2023. 2024, teremos sim, o presidente deixou em aberto aí, que o Santos deve negociar, mandar jogos na reabertura do moderno Pacaembu, que está sendo totalmente refeito ali, reestruturado pelo consórcio Alega Pacaembu. Então, nesse ponto, fica a minha dica para nós torcedores. Vamos prestigiar o time. Nós temos que dar todo apoio ao time. Vamos falar agora do ponto de contratações. Apesar dele não ter oficializado, a imprensa toda dá como certo já a chegada do Mendonça, Steve Mendonça, colombiano que estava no Ceará, já está em Santos para fazer exames. Ele não assumiu isso, o Rueda, na entrevista, mas também ele não desmentiu. Só que, quando falaram de um pacote de 5 jogadores que poderiam chegar no Santos, Jean Lucas, Thiago Galhardo, o que mais? Todos estão sendo falados aí, né? Cristaldo, Blundell, etc. Ele falou que não tem nada, que é tudo fake news. Agora vem aquele ponto de opinião. Como vocês conhecem o Rueda, ele só gosta de dar notícia quando está assinado. Ele falou que não, isso é fake news. Por quê? Porque, na verdade, não houve nenhuma troca de minutas de contrato de negociação para aprovação. O que existe deve estar existindo são conversas, não só com esses atletas, mas com outros atletas que estão sendo tratados aí diretamente pelo Falcão e pelo Helman, tá? Dizem que o Santos vai fazer uma apresentação de um pacote de jogadores. O Rueda não confirmou isso, tá? Mas ele não desmentiu que o Santos contratará, tá? Outra coisa, venda de atletas. Ele não confirmou, mas a imprensa tem falado aí que a negociação de venda do goleiro John com São Paulo não foi adiante. E o Santos não deve especular a venda. As vendas acontecerão quando tiver propostas totalmente interessantes e na mão da diretoria, ao qual não chegou. E durante a entrevista também, o Vanderlei Corrêa fez uma pergunta interessante. E o Neymar volta um dia ao Santos? O Rueda falou sim. Ele não falou data, mas existe uma negociação de não é de pouco tempo. Eu acho que o Neymar deve voltar ao Santos e nós devemos ter novidades. Quando isso vai ser, quem vai bancar isso e assim por diante, ainda não temos essa informação, tá? Outro assunto tratado na entrevista foi sobre a Libra, né, que é a Liga Brasileira de Futebol, que deve acontecer, segundo o Rueda, apesar de ter tido já alguns rachas, alguns grupos, principalmente que envolvem política e vaidade, né? O que acontece é que existe um grupo de investidores para colocar 5 bilhões de reais na Libra brasileira, para estar com 20% de participação. Nessa parte, o que está pegando e que eles estão sendo tratando, mas deve ser aprovado, porque para todos os clubes é interessante, todos os clubes vão ter receitas. O Santos, se no mínimo, o Santos vai estar com 150 a 200 milhões em caixa. O que eles estão brigando é que não pode ter clubes recebendo 200 milhões e clubes recebendo 700, 1 bilhão. Esse é o ponto que está sendo tratado. Por quê? Porque senão, mesmo você capitalizando, se gera desigualdade. Mas existem investidores e existe uma evolução ano a ano da Libra, como acontece em outras ligas no mundo. Tá? E ele também deixou bem claro que ele não deve se candidatar à reeleição. Mas o Vanderlei, durante a entrevista, falou sobre a aprovação que foi realizada no Estatuto. Se ele não tem medo que assuma um aventureiro, e depois de todo o sacrifício de gestão, o Santos corra o risco de aparecer um aventureiro e acabar com tudo que foi feito na parte de controles financeiros e gestão do clube. Ele colocou que ele não é candidato à reeleição, que isso é uma promessa de campanha dele quando ele foi eleito, mas nada impede dele estar apoiando, né? Ele não desmentiu, mas ele não deu a entender que nada impede dele estar apoiando algum membro do grupo político dele, ok? Basicamente virão mais detalhes que a gente vai estar
falando mais com vocês adiante sobre essa entrevista, eu achei que o Vanderlei Corrêa foi muito brilhante na entrevista. Vanderlei, parabéns, admiro muito o seu trabalho. A torcida do Santos precisava de uma entrevista desse nível do Andrés Rueda. E vamos aguardar. O Odair Hellmann deve assistir o jogo Brasil e Camarões para depois voltar ao Brasil. Ele não vai ficar para as outras fases da Copa. E aí ele deve estar sendo apresentado oficialmente junto com o Falcão para estar falando do Santos. E eu tenho cá um pressentimento que, além da apresentação deles, o Santos deve estar começando a apresentar seus reforços. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Aqui é a ABC Santista TV. Fica aquele convite para você, se você está gostando da nossa proposta, do nosso conteúdo, vai lá, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações. E quanto mais likes vocês derem, mais nós vamos quebrar a bolha do YouTube para que esse vídeo e esse conteúdo vá para mais torcedores. E vamos correr para bater nossa meta. Bater nessa meta, eu vou ficar muito feliz se eu puder estar entregando essa camisa para você, torcedor, antes do Natal. E se você não é torcedor santista, mas conhece algum santista, vai lá, participa da promoção. Se você ganhar, dá de presente para aquele seu amigo, tio, primo, pai, que talvez seja santista. Nós estamos chegando no Natal e presentear uma pessoa é muito legal. Faço com muito carinho esse canal, por quê? Porque é gostoso falar do Santos. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!